que não é que é uma notícia, que é o quê? É uma entrevista que essa pessoa deu. Já deixa eu botar o banner aqui, que a Mara Maravilha deu. A Mara Maravilha está pautando essa live. Desde que a minha vida está pautando esse canal desde que eu comecei a fazer live, né? Que eu fiz live 5 dias, 3 ela esteve aqui. É, e vou contar agora para vocês, porque a Mara Maravilha, ela deu uma entrevista para o jornalista. Qual é o nome do jornalista? Adriel Lara. E eu vou degustar com vocês alguns pedaços dessa entrevista de Mara para o jornalista. Aviso, vai ser bem divertido. Porque a Mara estava assim, bem fora da casinha na entrevista, na minha humilde opinião. Ela falou algumas coisas que eu fiquei bem assim, espantado. Eu não vou ler toda a entrevista, eu vou ler as partes que ela fala da Xuxa, das Três Loiras, porque a entrevista é muito longa, tá legal a entrevista, indico que vocês vão ler toda, mas eu não vou ler toda não, porque tem umas partes que não nos interessam, eu vou para as partes que nos interessam mais, e eu vou lendo e vou vendo aqui comentar com vocês, porque é muita coisa. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ih, gente, pera aí, gente. Vou botar no ler mais, tem que ficar aqui, ler uma notícia completa, desculpa. Entendi, tá bom, entendi. Ainda é muito jovem, não. Tá nessa vida, continua. Que a moça, ela fala muito, né? Ah, ó, a primeira pergunta que eu vou ler, que eu achei interessante pra gente, a gente vai comentando aqui, olha. Quando Xuxa, Angélica e Eliana aparecem juntas como representantes de uma geração de apresentadores infantil, qual sentimento isso provoca em você? Foi a pergunta do jornalista. Olha o que ela respondeu. Hoje a Angélica não faz parte da TV Globo, não é mais funcionária da emissora. Mas isso não desvalida a história dela. E a Eliana, em especial a Eliana, rapaz, a Eliana é minha vizinha aqui. Quando você vê uma pessoa vivendo algo que no seu pessoal você viveu, aí Deus fala: epa, eu vi a Eliana empurrando a cadeira de rodas do pai dela, coisa que fiz muito com a minha saudosa mãe. Eliana teve uma ética de falar para mim: Mara, eu já provei que te amo. Ela não precisa fazer nada de favores, ela sempre me respeitou. Agora, as Marias aí com como é? As Maria aí com as outras é outra coisa. É exatamente sobre não estar dentro desse contexto de loiras. Eu acho que não é algo inerente só atingir a artista Mara Maravilha. Acho que é algo que atinge uma nação cuja etnia, na sua maioria, é morena. E sobre o contexto geral, a minha ausência faz muito sucesso. Ponto. Primeira coisa, eu posso estar extremamente equivocado, mas até onde eu saiba, etnia é, é a ver com raça, não tem a ver com cor de cabelo. Na minha, eu posso estar aqui, ó, extremamente equivocado, tá falando uma besteira. Se alguém entender do assunto e quiser vir aqui me corrigir, eu vou super agradecer. Segunda coisa que eu queria falar. Eu quero saber da onde surgiu essa história de que aquele encontro das três loiras no Criança Esperança tinha alguma coisa a ver com o encontro das apresentadoras infantis. Nunca foi dito isso, que era um encontro para relembrar os apresentadores infantis. Era um encontro de três apresentadoras infantis de uma geração, quer dizer, é a minha geração. A minha geração, por exemplo, eu me lembro da Mara muito vagamente, porque a Mara fez programa até 90 alguma coisa no SBT, acho que 91, não sei que data a Mara saiu do SBT, foi para Record.
E eu era muito pequeno, e eu não tinha Record na minha cidade. Então eu fui ver, eu sabia da existência, me lembrava da Mara de quando eu era muito criança, sabia da existência dela, sabia que depois ela virou uma cantora gospel, mas eu não sabia que ela apresentava um programa infantil na Record, por exemplo. Então, as três apresentadoras infantis da minha geração eram Xuxa, Angélica e Eliana. E assim, não falou ali em momento algum que era um encontro das apresentadoras infantis que marcaram, das apresentadoras. Porque se fosse assim, teriam que ter chamado a Simone, né? Teriam que ter chamado a Mariane, teriam que ter chamado a Jaqueline Peitovic. Todas elas também foram apresentadoras infantis que marcaram a televisão brasileira. Não só a Xuxa, Angélica e Eliana, no caso a Mara Maravilha. Tiveram outras, além delas, essas quatro que a gente está falando aqui. Então, eu quero saber da onde tirou isso. E essa história de que atingiu toda uma etnia das morenas. Oi? Ah, gente, vamos continuar aqui lendo a entrevista que tem mais. Essa só foi a primeira pergunta que eu li para vocês. Aí vamos para a próxima aqui. E aqui, peraí. E aquele vídeo em que você falou sobre o gogó da Xuxa, caso a Xuxa não cantar. Quando eu falo que a resposta dela, né? Quando eu falo tem gogó, de eu gostar, de eu amar de um dom que Deus me deu, com a música, existem declarações de muitos profissionais, como Sullivan, como Sacomani, como jornalistas que têm colunas específicas de música e sempre falaram, abre aspas, é a única que canta, é a única que realmente tem, fecha aspas. E eu sempre vivi a cantora apresentadora. Pegar eu falando das minhas qualidades é um tanto quanto, eu não sei a palavra, mas quando você pega a opinião de formadores, profissionais da música e outra coisa, até a própria Xuxa, quando a gente viveu uma relação de amizade, falava: olha, não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal, eu escuto essa música no meu fone. Então eu acho que tem que respeitar, respeitar. É, peraí, deixa eu voltar aqui para vocês. Mas, assim, é, peraí, voltar. Mas, assim, ninguém nunca disse que a, Xuxa, que a Mara não canta. Todo mundo sempre falou que de todas as apresentadoras infantis, a que tem a melhor voz, a que canta melhor, é a Mara. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Então, assim, não sei por que ela tá falando disso. Quem é, em que momento? A Xuxa nunca disse que ela é uma boa cantora. Todo mundo sabe que a Xuxa não canta bem. A própria Xuxa sabe disso. Então, pra que o. Ai, tem gogó. Tu não sabe que ela tem gogó. Tu não sabe que ela canta bem. Né? Aqui, ó, o Bruno falando. Era enorme a duração do horário eleitoral, durava até 50 minutos. Viu, gente? Eu tinha essa lembrança, que era muito grande o horário político quando eu era criança. Ainda bem que diminuiu, né, gente? Eu nunca assisto, eu sempre tô assistindo outra coisa, graças a Deus. Ai, gente, horário eleitoral eu gosto de ver só aqueles memes que aparece de vez em quando nas redes sociais, quem se diverte dá umas risadas. E lamenta, né? Que aquele povo se candidata a alguma coisa. Bora aqui continuar com a história, a entrevista da Mara, gente. Ai, gente, que entrevista maravilhosa. Peraí. Aqui, ganhou. Tá falando da Angélica? Que não... Ah, tá. Agora eu quero falar da Xuxa, o outro jornalista está falando, né? Agora eu quero falar da Xuxa. Vocês já tiveram proximidade e carinho uma pela outra. Em que momento essa relação se perdeu? Depois que ela saiu da Record. Até a Record estava tudo bem. Teve o programa de estreia. Quando eu saí da Fazenda, fiquei muito feliz quando ela foi para a Record e por ela ficar próxima de pessoas que eu conheço muito bem ali da igreja, dos bispos, dos pastores. Tem muitos amigos também no grupo da Record, da Universal. Tá, Mara, mas você falou e não
Respondeu a pergunta do jornalista. Que momento desandou? O que aconteceu para desandar? Você não respondeu. Qual foi o problema? Foi ela sair da Record? Ela voltar a aparecer na Globo? Foi isso que fez vocês assim se afastarem? Você não explicou. Você não explicou. Vamos continuar, né? Aqui. É, Mara, existe alguma mágoa concreta com a Xuxa que o público não conhece? Não. Mágoa não. A palavra seria indignação. Eu fico indignada, não magoada, porque antes de sermos artistas, somos seres humanos que estamos em um plano finito chamado vida. Porém, eu creio que o plano é infinito. Então, a nave dela, não sei se ela sabe para onde vai, mas eu sei para onde eu estou indo e é sobre isso. Por suas atitudes, não sei se está indo para um local muito bom, não, mas tudo bem, Mara. Mas o que aconteceu para gerar essa indignação? Porque quando ela fala, abre aspas, ela só quer aparecer, eu só quero aparecer, eu sou Mara Maravilha, me respeita. Eu não fui a ginecologista em função de o figurinista dela ter errado no figurino. A equipe errou, claro, no tal do figurino. Depois eu já tinha marcado a minha ginecologista, porque a minha vida não gira em torno de ninguém, muito menos de uma nave. Eu já tinha marcado a minha ginecologista, estava no hype, todo mundo falando lá da precheca da Xuxa. Eu não vou usar os nomes que ela está usando aqui, que são bem vulgares. Dos nomes que o povo fala na internet. É tudo com X. Então eu sou a doida? Não fui eu que comecei a falar do figurino. Que o figurino estava errado. Que o capuz dela era grande, que parecia o Fusca preto. Um monte de gente falou. A internet toda falou. Depois coincidiu de eu já ter minha ginecologista marcada e fiz aquilo com a minha ginecologista. Aí a conta veio só para mim, como se eu tivesse marcado a minha ginecologista pautado no erro do figurino dela. Ah, me poupe. Então, é, vou comentar essa parte aí. Primeiro, Mara, primeira coisa, assim, ninguém achou que você, Mara, tivesse feito ido na ginecologista só por causa da história da Xuxa. Até porque aí seria achar que você é doida demais. O que, enfim. Mas, assim, é, o fato de você ir ao ginecologista não quer dizer que você precisa usar da sua ginecologista para debochar da Xuxa. Aliás, eu acho assim, vou usar uma palavra assim educada, assim, acho bem assim delicado, vamos dizer, uma ginecologista se propor a esse papel de usar a sua imagem para debochar de uma outra mulher, né? E assim, o Mara, eu não sei se é muito cristão uma mulher aproveitar que estão debochando das partes íntimas de outra mulher para fazer isso como brincadeira. E você própria, você fala, você critica que a Xuxa falou que você usa o nome dela para aparecer, mas você própria se contradiz quando você diz que está usando, que fez isso por conta do hype, entendeu? Então você está se contradizendo. Aqui, vamos ler vocês aqui um pouquinho. Peraí, gente. Aqui, a Monique dizendo que odeia o horário eleitoral. Ai, ninguém gosta, né, Monique? Ninguém merece. Ela falando que Mara Maravilha tem um programa de TV. Ela tem um programa na TV Gospel. Eu acho até meio os últimos. É, os últimos, como eu posso dizer, atitudes da Mara são meio assim. Não, para mim, não. É, como posso dizer? Não bate com o fato de você ser apresentadora de uma televisão que chama Rede Gospel, né?
O Pri aqui nos dando boa noite, chega atrasado, mas chegou, é isso que importa. Muito babado na live. E, meu, a gente já tá no final. E a gente já contou tanta coisa. A gente já falou de chifre, a gente já falou aqui de novela, a gente falou de o quê? A gente falou de Dança dos Famosos, a gente falou um monte de coisa. Depois você volta lá, que tá bem bom. Aqui eu vi falando, ó, a Mari estava apagadinha, voltou a ser notícia ao falar da Xuxa. Não irá parar mais. Não. Vamos continuar nessa entrevista deliciosa, que eu vou continuar lendo. Vou lendo e vou comentando, pra gente, né? Enfim. Ó aqui. Aí o jornalista perguntou pra ela aqui, ó. Mas, Mara, você se sente diminuída quando colocam Xuxa numa posição histórica acima das outras apresentadoras daquela geração? Ela responde: não. Sabe, quando o Silvio falava que a Globo era o muro imbatível, mas ele ia continuar para sempre, como a história de uma apagar a outra. Eu sou Mara Maravilha. Onde é a minha, onde é a minha dimensão? Não me sinto diminuída, não. Eu gosto do meu cotidiano, da minha rotina. Eu moro na artéria do coração de Alphaville. A minha cobertura é minha, não devo para ninguém. Tem quase 400 metros quadrados construídos. Daqui eu vejo toda essa Hollywood chamada Alphaville. E você acha que a minha vida vai gerar em torno de quê? De pagar minhas contas, meu amor. Eu pago as minhas contas. Não fico olhando para o jardim do outro. Mas eu sou Mara Maravilha. Aqui na minha rua acontece uma feira todo sábado. Vem todo mundo, artistas, o povo de Alphaville, dono de banco. Eu vou sem maquiagem, assim como estou de óculos falando com você. Aí o povo fala: Você é a Mara Maravilha? Não acredito. Às vezes eu falo: Não sou, não sou, não, imagina. Estou toda desarrumada, toda desmontada, mas mesmo se eu falar que não sou Mara Maravilha, eu sou Mara Maravilha, eternamente. Igual ela vai ser a Xuxa sempre. É, vamos comentar aqui. Vamos comentar aqui essa parte aí da, da resposta dela. A resposta dela deixa muito clara que ela se sente diminuída, porque só na resposta ela teve que reafirmar umas 4 vezes que ela é a Mara Maravilha. Só na resposta. Então, para mim já deixou claro que sim, ela se sente diminuída por a Xuxa ser colocada no patamar acima das outras. E, gente, a Xuxa tá no patamar acima das outras. Da Mara Maravilha, da Eliana, da Angélica. E tô falando isso, é um fato. Não é um achismo, não é um gostar. É um fato. Então, eu vi uma pessoa falando isso e é verdade. A Xuxa é um fenômeno. A Xuxa é um ícone. Tipo, eu acho muito difícil que acho que nenhuma delas colocaria 50 mil pessoas no estádio. Ela botou 50 mil pessoas, tá? No 2 dias. Abriu mais uma data e vai abrir outra. E amanhã eu vou falar disso aqui na live. É, Lotou o Maracanã. Então, assim, gente, a Xuxa é um fenômeno. Isso é um fato. E ela se sente diminuída. Isso para mim ficou muito claro nessa resposta, porque ela todo o tempo teve que se reafirmar que ela é a Mara Maravilha, que ela mora num apartamento de 400 metros quadrados, que ela mora na Alphaville, que é um bairro muito chique lá de São Paulo. Ela quis dizer, sem dizer, né, mas ela quis dizer que ela é rica, que ela tem muito dinheiro. Ela se sempre é, é, ela se sente sim diminuída. E sabe qual a diferença, Mara? Porque você falou que você vai na feira e as pessoas me reconhecem. Se a Xuxa for na feira, ela vai parar a feira. A Xuxa pode estar de boné e óculos, que ela vai parar a feira. Gente, a Xuxa já veio aqui. Ah, eu vou contar rapidinho essa história. A Xuxa já veio aqui na minha cidade. Pra ela vir aqui na minha cidade, eles fizeram um segredo, porque ela veio para assistir um jogo. A Sasha veio. Você se lembra que a Sasha já foi jogadora de vôlei.
E a Sasha fazia parte do time de vôlei do Flamengo. A Sasha veio, teve uma competição e a Sasha veio competir contra o time aqui da minha cidade. A Xuxa veio assistir o jogo. Eles fizeram um segredo, que era pra Xuxa conseguir assistir o jogo. A Xuxa assistiu o jogo, eu fiquei puta da vida que eu não fiquei sabendo, no final tirar uma foto com a Xuxa. O Pri falando, ó, que não consegui pegar o ao vivo, mas verei a live gravada com certeza. Vê que tá boa. Lembro que a Mara Maravilha não estava vendo uma casa depois que separou do ex-marido. Qual? Ah, tava vendendo uma casa? Não estava sabendo disso não, menina. Eu sei que a Mara é corretora agora, né? Há algum tempo já que ela é corretora. Vamos continuar na entrevista que tá maravilhosa. Peraí. Ela afirmou recentemente. é, Ela falou recentemente que você precisa diminuí-la para aparecer. Aí a Mari responde. É, eu, em nenhum momento, eu não. Ela falou que eu só quero me aparecer. Me aparecer não existe, tá? É aparecer, tá? Ô, Mara. Eu não quero me aparecer. Eu me revoltei. Eu tive uma revolta, uma indignação. Você perguntou se eu tenho mágoa. Eu falei, não, eu tenho indignação. Eu fico indignada. Como pode uma pessoa que me mandava um monte de presentes, mandava roupa, que quebrava o protocolo de levar uma artista de outra emissora ao programa dela, como pode? Ela mandava os paquitos ao meu programa. Eu frequentava a casa dela. Ela fazia eu passar mamão no rosto com mel, as duas na sauna. E agora, e agora esquecer que além de ser Mara Maravilha, eu sou um ser humano. Ela pode pensar que é Deus, mas ela não é. Tem gente que pensa, tem gente que tem certeza. Ela não é Deus, é sobre isso. Ô Mara, assim, eu tenho a impressão, muitas vezes, que é você que pensa que é Deus. Você que pensa que tudo gira ao seu redor. É uma coisa que não dá para entender. Porque a Mara fez. A Mara já provocou a Xuxa 80 mil vezes. A Xuxa tá lá quieta na. Assim, a Xuxa já provocou a Mara. Já teve um momento que a Xuxa provocou a Mara. Como teve um evento que o pessoal falou, ai, maravilha, a Xuxa falou, não é maravilha, é Xuxa Maravilha. Teve vários momentos que, alguns anos atrás, quando alguém falava a palavra maravilha na frente da Xuxa, a Xuxa dava um olhar meio que de deboche, vinha com essa resposta. Teve. Mas desde que começou a turnê, o sucesso da turnê, que a Mara Maravilha tá provocando e falando, e falando, e falando. Tá Xuxa. Então, desculpa, Mara. A impressão que dá é que você quer aparecer mesmo, que você quer usar da imagem da Xuxa para aparecer. Entendeu? E aí, essa história de que a Xuxa falou isso, a Xuxa falou isso depois que você já tinha feito um vídeo que você foi na sua ginecologista, e ninguém está falando que você marcou a ginecologista para ir para provocar a Xuxa. Você foi na ginecologista, até onde eu saiba, as mulheres vão na ginecologista para saber da sua própria precheca, não da precheca dos outros. Você foi lá, você fez um vídeo provocando a Xuxa, você postou, segundo, se não me engano, o Márcio Rolim, 41 stories falando mal da Xuxa. Ou falando mal, ou repostando quem estava falando mal da Xuxa. Aí a Xuxa fala que você quer aparecer na, usando a imagem dela, e ela que está errada, você que está. Você está indignada porque ela está errada. Desculpa, não tem lógica o que você está falando. O Pri falando que inveja grita e falando que ela está muito magoada. Vamos continuar aqui a entrevista, já está chegando no final já da entrevista. Se a Xuxa ligasse para você e dissesse, Mara, vamos resolver isso, você aceitaria conversar? Aí ela responde, ela não ligou para a irmã dela que morreu de mal com ela. Vai ligar para mim? Bora comentar também essa fala.
Mais uma fala infeliz da Mara Maravilha. Se não bastasse a fala dela sobre a agressão sofrida pela Luísa Brunet, Mara Maravilha vai nessa entrevista e fala sobre a morte da irmã da Xuxa, que sim estava brigada com a Xuxa por questões políticas, por desavenças políticas. Mas não cabe a ninguém ficar citando essa dor. É uma dor. Eu acho que tem certos assuntos que você não fica citando, você não fica falando, e nesse. Pra quê? E ainda mais se você se, se vende como uma mulher cristã, uma mulher, né, de Deus. Eu não consigo ver uma pessoa cristã fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Não, eu acho isso baixo, eu acho isso sujo. Enfim, eu acho ninguém estava na intimidade da da Xuxa e da irmã para saber como é que era essa relação, para saber como é que era tudo isso. Então, mais uma vez, Mara fa fa jo na minha opinião, é, sendo usando de uma, coisas sujas, né? Enfim, sendo baixa, na minha humilde opinião. Vamos continuar aqui, já está acabando. É, mas, hipoteticamente, se ligasse e falasse, Mara, vamos conversar, vamos resolver isso. Eu falaria só pessoalmente, sem câmeras, de mulher para mulher, nós duas. Mas você gostaria, mas você gostaria de fazer as pazes com ela? Ela responde: Eu gostaria de fazer as pazes com todo mundo. Mas se é para ser guerra, é guerra. E não tem problema. Aí depois ela fala já de coisas mais antigas, fala também de A Fazenda. Mas a parte mais interessante aqui pra gente era a parte da Xuxa. Aí no fim, ela tá falando aqui: Ah, se é para ter guerra, vamos ter guerra. Mas, Mara, quem é que tá fazendo guerra com você, Mara? Você tá falando sozinha há muito tempo. E não é só com a Xuxa. É com a Xuxa, é com a Lívia Andrade, que você tem tempo que você fala sozinha. Já foi um período com a Galisteu, sabe? Sabe o que eu acho? Eu vi dessa entrevista e o que eu tenho visto dos últimos tempos. Tem até a ver com o que a Monique está falando aqui. Mara Maravilha está com muito ranço no coração. Vai se libertar, Maravilha. Sabe o que eu acho, Monique? A impressão que eu tenho é que a Mara ela é uma pessoa muito magoada com a vida. Porque eu acho que a Mara teve escolhas muito equivocadas na carreira dela que prejudicaram muito ela. Porque ela poderia sim estar no mesmo patamar. Não falo da Xuxa, porque eu já falei, a Xuxa era um fenômeno. A Xuxa é outro nível, é outra, sabe? Mas ela poderia muito bem estar no mesmo nível da Angélica, que ela própria na entrevista quis destacar que a Angélica não é mais contratada da Globo por escolha da própria Angélica, né? E por ser uma nova era da televisão brasileira, né? Então, assim, a Angélica faz programa por temporada, então ela assina contratos por temporada, né? Mas ela poderia estar no mesmo patamar de uma Angélica, da Eliana, entendeu? Se ela tivesse feito escolhas boas na carreira dela. Mas ela não fez. Ela teve pessoas em volta dela que parece que não fizeram boas escolhas. E acabou que a Mara, que poderia ter tido uma baita de uma carreira, não teve. Não teve uma grande carreira no gospel, quando ela chegou a fazer um certo sucesso no gospel, mas depois foi minguando. Ela não teve uma grande carreira como apresentadora, né? Não teve. Então, a gente nota que a Mara não tá no mesmo patamar das outras quando a Mara, para aparecer, teve que entrar na Fazenda. Alguém imagina uma Angélica tendo que entrar no Big Brother na vida, na Fazenda?
para poder chamar atenção a Eliana? Não, entendeu? Então, assim, para mim está muito claro que há uma mágoa dela por não ter conseguido, porque ela já foi no mesmo patamar de Angélica, de Eliana, de como eu já falei da Xuxa, não acho, mas assim, competir, mas teve uma época que a Mara chegou até a ganhar na audiência da Xuxa, né? E agora ela vê todas as outras muito bem, porque querendo ou não, nós temos a Xuxa muito bem lotando estádios. Eliana muito bem contratada ali da Globo, né? Chegou ao patamar da Globo chamar a atenção da Globo. A Angélica, querendo ou não, muito bem, com muito dinheiro, com uma carreira bem estável, né? Não é mais contratada da Globo, mas tem os programas dela por temporada, fazendo o que ela quer fazer. Porque eu acho que a Angélica já deixou isso muito claro, que ela não faz mais programa na TV aberta, porque ela não quer, porque o estilo de programa que ela quer apresentar não cabe na TV aberta. E ela não, ela tá numa emissora nanica, que é nichada para o público gospel, e foi o que sobrou para ela. O que sobrou para ela foi fazer a Fazenda, fazer um programa de fofoca de tarde que não deu certo com ela. Foi isso que sobrou para ela. Então eu acho que ela tem uma mágoa, mas ela tá direcionando toda essa raiva para quem não tem culpa, que é a Xuxa, que é a Angélica. Você vê que ela tem uma raiva das pessoas falarem muito das três loiras e não lembrarem que ela também era famosa. Por que você não vê, por exemplo, e você vê que é uma mágoa dela, porque você não vê essa raiva, por exemplo, na Simone? Você não vê essa raiva na Jaqueline Petrovic. E olha que a Jaqueline Petrovic também teve o seu auge, né? Na época ela estava no SBT, hoje em dia também ninguém mais se lembra da Jaqueline. Você não vê essa mágoa, você não vê a Jaqueline indo para as redes sociais falar mal da Xuxa, da Angélica, da Eliana. Da Eliana ela já falou umas coisas bem esquisitas. Mas você não vê. Eu acho que é uma dor muito grande da Mara, uma mágoa muito grande da Mara, mas ela está direcionando para as pessoas erradas. Eu acho que, assim, eu, se eu fosse amigo da Mara, eu faria duas coisas. Primeiro, cortaria o Wi-Fi dela. Cortaria. Você, Mara, já deu. Segundo, falar para ela não dar mais entrevista, dar uma parada. Terceiro, eu falaria para ela ir cuidar disso dentro dela, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que dói muito nela.